Queridos, Yahrim Shalom, é um prazer estar com vocês em mais uma EBP em Foco, Escola Bíblica de Professores. Hoje nós estudaremos a lição de número 3, que fala acerca da infância de Jesus. Nós estudamos na lição passada, na lição número 2, o nascimento de Jesus na visão lucana. Lucas nos dá um relato maravilhoso acerca do nascimento de Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade, falando acerca da infância de Jesus. A leitura bíblica em classe está em Lucas 2, 46 ao 49, do 3, 21 ao 22. Amados, é uma honra estar com vocês, principalmente discutindo as cartas de Lucas. Lucas foi um homem muito amado por Paulo, por tudo que ele escrevia, por tudo que ele falava, por sua visão meticulosa, que é uma visão cuidadosa acerca do Evangelho para Teófilo. Eu estou com um grande homem de Deus aqui comigo na bancada, e hoje comigo o presbítero Pedro e o presbítero Rafael, que vai estar no debate comigo hoje. Sejam bem-vindos, muito obrigado pela atenção mais uma vez. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Na medida do possível, fiquem à vontade para falar, para expressar o que vocês querem dentro do texto, expressar uma vontade tanto ministerial quanto também teológica. Eu agradeço muito por vocês estarem aqui. Nós vamos ler tópico a tópico, e à medida em que formos lendo tópico por tópico, iremos falar de cada um e discutir sobre cada um. Eu quero mandar um forte abraço a todas as pessoas que têm colaborado conosco, têm tido uma visão ampla acerca do Evangelho. Amado, nós estamos engajados principalmente em continuar a nossa oração todo sábado às 6 da manhã. Esse trimestre nós iremos passar todo o trimestre orando pela escola bíblica de todo o Brasil, por todos os professores, por todos os pastores, principalmente por todos os colaboradores da escola bíblica a nível nacional. Que você possa adquirir, principalmente, amado, adquirir a vontade de orar conosco, e que Deus continue fiel às nossas vidas. Forte abraço a você, professor, que está nos assistindo, que tem compartilhado conosco. Pega a sua caneta, pega o seu papel. É mais uma aula e mais uma visão lucana acerca da infância de Jesus. Eu vou começar a introdução com o presbítero Rafael. Nós vamos parar e explicar tópico a tópico. Introdução com o presbítero Rafael. Sim, meu amado, fica à vontade. Paz do Senhor, irmãos. Vamos à introdução. As Escrituras revelam que Jesus era plenamente Deus e plenamente homem. Ao dizerem que Jesus é 100% Deus e 100% homem, teólogos cristãos estão afirmando essa mesma verdade de uma outra forma. Deus se humanizou em Cristo, e isso é conhecido na teologia cristã como grande mistério da encarnação. Conhecer o Jesus divino é maravilhoso e bíblico, mas conhecer o Jesus humano é da mesma forma. Aqui vamos aprender que Jesus cresceu como qualquer ser humano. Ele cresceu física e social, psicológica e espiritualmente. Em cada uma dessas dimensões, ele deixou ricos e aprendizados para todos nós. Ok, professor, há uma grande discussão na teologia acerca de Jesus 100% homem e 100% Deus. Amados, nós precisamos entender que o ato de Jesus deixar a sua glória, o ato dele deixar o Pai para habitar entre o homem, fica vazio o seu lugar. Logo, nós precisamos entender que ele está num corpo humano, mas ele tem o atributo divino. Embora ele não vai utilizar em nenhum momento esse atributo divino, ele continua sendo Deus. A teologia tem grande foco acerca desse acontecimento. Uns falam que ele só tinha 50% de Deus, outros falam que ele tinha somente 50%. Não, 100% homem, 100% Deus. Estava num corpo corruptível, porém ele não tinha corrupção. É isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos deixar claro para a nossa sala, professor. Que não é 50%, não, é 100% homem, 100% Deus.
atributo divino habitando num atributo humano. Deus deixa a sua glória através de Jesus. Isso é muito interessante. Jesus é a expressão de Deus aqui na terra. Nós precisamos dizer para a nossa sala e asseverar que Deus está presente entre nós através de Jesus. É por isso que Jesus diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu queria que o professor abrisse para mim Lucas 2, versículo 44 a 47. Eu quero falar um pouquinho da infância de Jesus, para que nós possamos dar introdução nessa aula, professor, para que os alunos entendam. Lucas 2, 44 ao 47. Professor Rafael, sim. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagens, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviram ficaram maravilhados com o seu entendimento e com suas respostas. Olha que interessante. Esse texto de Lucas 2, 44 a 47 nos mostra que Jesus passa a sua infância e a sua juventude em Nazaré da Galileia. Mostra Jesus criança, homem. Isso é interessante. O Evangelho de Lucas, amados, se nós precisamos entender, ele conta que aos 12 anos de idade, Jesus viajou junto com os pais para Nazaré, para Jerusalém. Isso nos mostra que Jesus era obediente. É o primeiro fato. Por que Jesus viajou para Nazaré? Todo o povo judeu, existem 3 grandes festas que para eles são muito importantes. Uma delas nós chamamos de Pessach. Pessach é o quê? É a Páscoa judaica. E é interessante que nesta Páscoa judaica, Jesus, ele não volta com a família. Era um ato de quê? Criança. Se perder entre meio a toda aquela multidão, todo aquele acontecimento de festa, um ato de criança. Só que Jesus, mesmo sendo criança, ele vai nos dar um olhar divino. Por que vai nos dar um olhar divino? Porque ele é encontrado em uma situação diferente. Não era uma situação normal. Onde ele estava? Ele estava dentro do templo da sinagoga, debatendo com os doutores da lei. E isso nos chama a atenção. E o texto que o professor Rafael leu para você introduzir, professor, mostra que existe uma grande diferença. Isso é muito interessante. Há na história um fato importante, e esse fato nos chama a atenção. Por quê? É o fato de Jesus estar numa estatura de criança, porém não desempenhar um papel de criança. Olha que interessante isso aqui, professor. Anote isso aqui para você levar para a sua sala. Ele tinha um compromisso desde criança com o que lhe foi dado, que era o Evangelho de Deus. E isso nos mostra algo fantástico. Isso nos mostra que o comprometimento parte desde o ato de ser criança. Professor Rafael, vai falar alguma coisa? Professor Pedro, sim? Tem o complemento aqui do versículo 49. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabia que eu devia estar na casa do meu pai? Interessante aqui porque, pela idade dele, ele já tinha uma intimidade com o pai. Que ele gostaria que os pais dele soubessem que ele estaria ali naquele local, adorando a Deus, discutindo sobre. E isso é interessante, eu acho muito interessante, bem lembrado pelo professor presbítero Rafael, de que os jovens atuais, isso aqui é interessante, amado, eles têm um tempo para estudar, mas não obedecem ao pai. Já começa a introdução dessa revista indagando os jovens se eles são obedientes aos pais. Porque Jesus, mesmo tendo um comprometimento humano com Maria e José, ele tinha um comprometimento divino. E o comprometimento divino
Professor, deixe isso claro para a sua sala. O comprometimento divino, ele é maior do que o comprometimento carnal. Jesus primeiro coloca o ato de estar presente ao Pai espiritual maior do que ao Pai carnal. Embora ele sempre era obediente a Maria e José. Amém, amado? Então, indague a sua sala acerca disso. Eu vou continuar no tópico de número 1. Quero só fazer um pequeno comentário. Sim, pode ficar à vontade. Um pequeno comentário a respeito da introdução. Quando as Escrituras falam, e o autor da revista também comenta a respeito de Jesus era 100% homem e 100% Deus, há quem diga que se Jesus foi 100% homem, então ele pecou, porque o homem peca. Aí é onde o homem se engana arredondadamente, porque Lucas, ele focou bem a revista e esse tema, Jesus, o homem perfeito. Jesus, ele foi homem, assim como eu, como você, mas homem sem pecado, né? É tanto que o autor aqui ele fala que Jesus, o homem perfeito, ele foi perfeito em tudo, em cumprir a lei, em cumprir as suas obrigações, em cumprir as suas devoções, em viver lá em Nazaré. Então Jesus, ele foi o homem perfeito, sem pecado e 100% Deus, porque ele veio em forma de Deus, ele era o verbo, ele era o próprio Deus, só que ele veio em forma de homem para cumprir o seu papel de homem aqui na terra. Muito bem, eu vou continuar no tópico de número 1. Jesus cresceu fisicamente com o presbítero Pedro e nós vamos discutir esse tópico. Sim, meu amado, fica à vontade. A dimensão corpórea de Jesus. A Bíblia nos ensina que Jesus nasceu e cresceu como qualquer ser humano. Jesus em tudo era semelhante a nós, mas sem pecado. Como todo ser humano, ele possuía um corpo físico que era limitado pelo tempo e pelo espaço. A palavra grega, elikia, traduzida em português como estatura, no versículo 52, ocorre 8 vezes no texto grego do Novo Testamento, com o sentido de tamanho ou idade. É a mesma palavra usada por Lucas quando se refere à pequena estatura de Zaqueu, o publicano. Também é a palavra usada pelo apóstolo João para se referir à idade do cego que Jesus curou. A Escritura de forma alguma nega a dimensão corpórea e física de Jesus, como faz as heresias. Eu queria que os senhores abrissem para mim Filipenses 2, o versículo 6 e 7. Existe algo muito interessante e eu queria que você anotasse, professor, grifasse na sua revista e na sua Bíblia. Filipenses 2, 6 e 7, professor Pedro, sim. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Olha que interessante. Aqui existe algo que me chamou a atenção e você deve levar para a sua sala. Existe uma diferença entre Jesus humano. Eu estou falando de Jesus humano, não vamos espiritualizar isso aqui agora, porque senão você não vai entender. Com os jovens atuais. Por quê? A diferença é que Jesus, apesar de ser filho de Deus, isso é muito interessante, professor, ele não tentou ser igual a Deus. Ele entendeu que ele estava num corpo humano, e por estar num corpo humano, ele teria que obedecer o Pai em tudo, principalmente no ato de reverência. Amado, isso é muito importante. Os jovens de hoje, eles já crescem com a visão de que eles são maiores que os pais. Porque ele, amado, isso aqui é interessante, porque ele fez uma faculdade, o seu pai não tem faculdade, ele acha que ele é mais importante que o pai. E eu quero deixar bem claro para você, professor, para que você deixe bem claro para a sua sala, de que você pode adquirir todas as coisas, porém você não tem o que seu pai tem, que é um tempo de experiência.
Isso você nunca vai poder tirar do seu pai. Então, aprenda isso aqui. Aprenda. Olha, isso nos mostra um relato de um ensinamento de caráter da parte de quem? De José e Maria. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque a atualidade, isso que é muito interessante, a atualidade nos mostra que a falta de obediência que nós estamos tendo hoje é gerada pelos próprios pais. São os próprios pais quem ensina o filho a ter um caráter de obediência. E isso nos mostra que a atualidade, os pais não querem corrigir os filhos. A própria legislação não dá direito a nós, pais, de corrigir os nossos filhos. Nós precisamos entender, professor, e isso é muito interessante, de que nós, filhos que estamos na escola dominical, nós, pais que estamos na escola dominical, precisamos aprender um alicerce bíblico para que nós possamos respirar a obediência de Jesus. E isso é muito interessante. Essa palavra aliquia, o significado é aumentar em estatura. Ela faz menção aí ao gênero humano e não ao gênero divino de Jesus. Jesus crescia em estatura. Isso é muito interessante. Aliquia significa estatura e não gênero divino. A sua divindade não diminuiu porque ele estava num corpo humano. Ok, professor? Amém? Eu vou continuar no tópico de número 2. E ele diz assim, no tópico de número 2, o cuidado com o corpo. E isso me chamou muita atenção. Olha que interessante. Como todo ser humano que possui um corpo físico, Jesus também viveu os limites dessa dimensão corpórea. Ele também se cansava, como João falou em João 4,6. Jesus sabia a importância que tem o corpo humano. E para isso, tratava de dar o devido cuidado ao seu corpo. Para recuperar suas energias físicas, por exemplo, Marcos relata que ele procurou o descanso necessário. A palavra grega anapaulo, traduzida como repousar, significa parar todo o movimento, a fim de que se recuperem as energias. Se o mestre deu os devidos cuidados ao seu corpo, nós não deveríamos fazer o mesmo, amado? Isso me chama muito a atenção. E nesse tópico eu queria que você destacasse que, olhando a literatura judaica da época de Jesus, nós vemos que toda criança judaica, por motivos religiosos, isso aqui é muito interessante, ela precisava ler e escrever. Isso nos mostra que Jesus tem uma interatividade com o seu corpo. De que maneira? Não só dentro dos trâmites físicos. A Bíblia nos mostra que ele teve cansaço, que ele teve fome, que ele chorou. Mas o principal de tudo que nós vemos dentro desse contexto é que ele aprendeu a ler e a escrever, não fugindo à regra judaica, não fugindo ao costume judeu. Jesus percorreu todos os caminhos que uma criança deveria percorrer. Todos os caminhos. Então, essa palavra agora, anapaula, isso é interessante, do grego, ela não só significa, como diz a revista, repousar, mas ela significa dar alívio, ela significa refrigério, intervalo entre o trabalho. Isso é muito interessante. Existe um grande engano entre os cristãos na atualidade, e nós devemos levar isso para a sala. Qual é esse engano? Eles imaginam que nós, seres humanos, nunca devemos parar. Amado, isso é preocupante. Preocupante que existem heresias que pregam que nós devemos cuidar do nosso corpo. E nós, cristãos, não nos preocupamos com o nosso corpo. Eu falo disso porque no contexto atual existe uma glutonaria tão grande no nosso meio, existe um prazer à carnalidade tão grande que as pessoas não têm dado o limite ao comer e ao beber. Elas não têm dado limite. E a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo.
e que nós devemos cuidar desse tempo. Amado, isso nos preocupa, porque o próprio Jesus parou, o próprio Jesus repousou. Há um acontecimento quando Jesus estava no barco de que ele estava dormindo. Nós precisamos entender que nós, cristãos, temos um tempo para dormir, temos um tempo para descansar, precisamos ter um tempo para a família. Quantos obreiros não têm tempo para a família? Pastores aí. Muito bem lembrado pelo presbítero Rafael, pastores, eles não têm um tempo para férias, eles não têm um tempo para diversão com os filhos. Depois os filhos desviam e dizem assim: não, é culpa de Satanás. Amado, não é culpa de Satanás, é culpa de você que não teve um tempo para brincar com seu filho. Quantos pais hoje choram amargamente porque os filhos estão desviados, mas porque não tiveram tempo para estar com os filhos? Eu sei que você quer comentar alguma coisa, Pedro, sim, acerca disso. Eu quero comentar a respeito de Jesus, homem, provando que ele teve as mesmas necessidades que o nosso corpo tem. Jesus teve, para mostrar que ele era um ser humano, homem, assim como eu, assim como você. Ele teve infância, Jesus foi criança, ele brincou, ele teve as suas necessidades físicas de comer, de chorar, de se alimentar, como falou bem o nosso pastor Elias. Mateus 4 fala que Jesus teve fome quando aliás, em João 11:35, quando ele foi perseguido lá no deserto, ele sentiu vontade de comer. Jesus chorou em algumas vezes. E aqui em João 4, eu quero ler apenas um versículo que diz assim: estava ali Jesus na fonte de Jacó, cansado da sua viagem. Jesus se cansou e se assentara Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Então Jesus, ele vinha voltando da Galileia e ele passou naquela cidade de Samaria, ali numa cidadezinha chamada Sicar, em Samaria, e ele estava cansado. Ao meio-dia ele parou ali diante daquela fonte para descansar. Então Jesus, como homem, assim como eu, como você, ele tinha as suas necessidades. Ele necessitava comer, ele necessitava se alimentar, ele necessitava dormir, ele necessitava repousar. E o que muitos pensam que Jesus, ele caiu do céu e foi aquele homem anjo. Jesus não era um anjo, Jesus era um homem perfeito e fez a obra que necessitava fazer. E ele foi um homem assim como eu, como você. Muito bem, eu vou continuar aqui na revista, muito bem explicado esse tópico pelo presbítero Pedro. E eu vou continuar no tópico de número 2, Jesus cresceu socialmente, Jesus e a família, com o presbítero Rafael. Ok? Jesus e a família. No antigo Israel, do tempo de Jesus, havia uma estrutura familiar consólida. Os estudiosos observaram que a família hebraica obedecia seguinte estrutura social. Em dogma, casam-se com parentes, patrilinear, descendência pai e filho, patriarcal, poder do pai, patrilocal, a mulher vai para a casa do marido, ampliada, reúne os parentes próximos, todos no grupo, e polígama, tem muitas pessoas. A Bíblia fala da família de Jesus dentro desse contexto. Como o homem perfeito, Jesus aprendeu a viver em família. Como membro da família, ele viveu em obediência a seus pais. Isso mostra que os papéis sociais dentro da família precisam ser respeitados. Somente dessa forma, a família continua sendo um instrumento importante na formação do caráter. Muito bem, esse termo dogma, meu amado, ele nos remete a uma camada social hereditária. O que é isso? Cujos membros, esse termo quer dizer que cujos membros
eles pertencem à mesma etnia, seguem a mesma profissão, a mesma religião. É interessante que patriarcal quem manda é o pai, até os dias de hoje ainda é assim em algumas famílias, já está se mudando, onde a mãe está tendo um privilégio de mandar, e isso na cultura judaica é proibido. Nós devemos falar isso na sala, por isso nós arrastamos parte da cultura judaica. Pátrio local. Esse pátrio local é interessante que a mulher sai da casa da mãe e vai para a casa do marido. Sai da parentela. Sabe o que é interessante, amado? Que naquele relato que nós temos em Gênesis, quando o Senhor diz a Abrão, sai da tua parentela. Aquilo ali não era normal. Por quê? Porque o homem não poderia sair do lugar onde ele estava estabelecido. Era o papel da mulher. A visão que tiveram de Abrão é de que ele era rebelde. E nós precisamos entender que era um papel feminino e não um papel masculino. Mas ele estava ouvindo a voz de Deus. Então isso nos prova que Jesus viveu em um contexto de família terrena, mas também ele viveu num contexto de família espiritual. Lucas 2, versículo 19. A pessoa da bancada estiver aberta para mim aí. Lucas 2, 19. Esse texto é fantástico. Professor Rafael, sim. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Olha que interessante. Olha a visão humana de família. Ela passava por todas as coisas que aconteciam com Jesus. Inúmeras vezes esse texto será citado, que ela guardava tudo em seu coração, sabendo que ele era Deus. Isso é muito interessante, meu irmão. Olha, outro mandamento que acerca da visão patriarcal, que nós falamos acerca da visão paterna, está em Êxodo 20, versículo 12, que é um mandamento que o próprio Deus deixou para a nação de Israel. Olha que interessante, diz assim, olha: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Era um mandamento. Jesus segue esse mandamento como qualquer outro ser humano. É por isso que ele honrava Maria, honrava José, tinha a mesma profissão do pai, que era pátrio local. E nós precisamos entender que Jesus, como homem, ele nunca abandonou a natureza divina. Jesus, como Deus, nunca abandonou a natureza humana. Ok, professor? Eu vou continuar no tópico de número 2, que fala Jesus e a cultura local, com o presbítero Pedro. Sim, meu amado. Jesus é a cultura local. A Bíblia afirma que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O vocábulo habitar traduz o verbo grego esquinou e tem o sentido de fazer a sua tenda. Deus se humanizou e fez a sua tenda ou morada entre nós. Como homem perfeito, Jesus viveu no meio da cultura dos seus dias. Fazia parte dessa cultura. Qual seja o povo, o espaço geográfico, a língua e a família. Jesus foi criado em Nazaré, da Galileia, e como nazareno, ele possivelmente espalhava a cultura desse lugar. Jesus aprendeu a ler as Escrituras, aprendeu uma profissão, até mesmo aprendeu a maneira de falar que era peculiar dos habitantes dessa região. Todavia, um fato fica em evidência: Jesus pronto a confrontar a cultura quando esta contrariava os princípios da palavra de Deus. Muito bem, eu queria refletir sobre isso, porque é interessante. Às vezes nós esquecemos, Jesus falava hebraico e aramaico. Aramaico é um dialeto do hebraico. Era um costume local de toda aquela população, até para o fácil acesso. Jesus era carpinteiro, diversos serviços que o pai pegava para fazer, ele tinha que ajudar. O dialeto do aramaico era muito
muito usado nas comunidades pequenas daquele local. O que me chama a atenção é esse verbo esquenu, que significa armar tenda, professor. Ele também pode ser traduzido como tabernacular. O que é isso? Fixar residência. Fixar residência. Após a morte de Jesus, anote isso aqui para que você entenda. Após a morte de Jesus, ele manda o seu Espírito para habitar, esquenu, ou na tenda, ou fixar residência em nosso coração. Isso é muito interessante. Por quê? Porque agora, nós seres humanos, carentes da presença de Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, nós somos carentes. Agora nós seremos templo dele. Nós seremos templo de Ruach HaKodesh. Nós seremos agora não só envolvidos, mas nós seremos a casa do Espírito Santo. É por isso que a Bíblia nos diz que devemos cuidar do nosso corpo, porque nós somos templo do Espírito Santo. Ele se fez morada em mim. Onde eu acho isso? 1 Coríntios, capítulo 6. Eu sei que o pessoal da bancada aí vai abrir 1 Coríntios 6, o versículo 19 e o versículo 20, professor. Algo que chama muito a atenção nesses dois versículos. Amém? Que já encontrou para mim? Amém. Professor Pedro, sim, pode ficar à vontade. 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes a parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ok, pergunta para a bancada. Será que a igreja tem vivido esse verbo esquenu? Será que a igreja tem a noção de o que é ser morada de Deus? Será que os nossos homens e mulheres na atualidade têm noção do que é ser casa do Espírito Santo? Professor Pedro? Elias, é muito polêmico essa pergunta, tá? Mas é interessante como o copista dessa revista, ele também fez essa pergunta. Não devemos fazer o mesmo? E eu também me apego lá em Davi, quando Davi, ele se sentiu cara, ele construiu uma mansão, um palácio de cedro. Naquela época era muito difícil, e ele conseguiu construir um palácio de cedro para si. E dentro de si ele pergunta, e ele vai e pergunta ao profeta Natan: eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus, o templo do Senhor, mora no meio de tendas, em tabernáculos. E Deus, ele responde para Davi: porém, tu vai construir uma casa para mim? Porque não tenho morado em casas desde que tirei o povo de Israel do Egito, mas tenho habitado em tendas e em tabernáculos. Isso nos mostra, pastor Elias, Rafael, isso nos mostra a humildade de Deus. E Jesus, sendo Deus, ele veio mais humilde ainda e mostrou para nós que a simplicidade, o tabernáculo, a tenda, essa simplicidade é o que nós devemos herdar de Jesus. É isso que nós... Você me deixou um fato curioso nesse comentário e que me chamou muita atenção. Nós vamos ter 3 etapas de Deus. Sim. A primeira que você falou, que é habitar em tendas com os homens. Depois ele vai estar entre nós através de Jesus. E a terceira fase, que é a mais complicada de todas, que é a que nós estamos discutindo aqui agora. E isso é interessante, professor. Você pode até formular seu comentário? Sim, pode ficar à vontade. Já pode ficar à vontade. Olha que interessante. Há uma plenitude de Deus, que é o fato de Jesus habitar entre nós. Por quê?
Eu me perguntei isso e estava estudando sobre isso lá em casa. Eu comecei a entender o que era a plenitude de Deus e por que Jesus habitou entre nós. Amado, o homem era imagem e semelhança de Deus no princípio da criação. No princípio. Após o pecado, ele é separado de Deus. Ele é separado de Deus. Agora Deus se faz homem para mais uma vez ele se achegar à figura de Adão caído, que somos nós. Olha a profundidade disso. Isso é profundo. Muito profundo. O que Pedro está falando aqui era, Davi se preocupava com a casa de Deus. Deus disse, não, virá um que vai habitar entre vocês. Aí Jesus aprofunda e diz, eu vou manifestar a minha plenitude agora, mais uma vez, que é colocar o Espírito Santo dentro do seu coração, confrontando o sistema da lei. Porque o sistema da lei dizia que era impossível Deus estar entre nós. E agora ele não só se faz presente entre nós, mas como ele está dentro do nosso coração. Muito profundo. Eu amei, eu estou estudando sobre isso lá em casa, eu amei essa passagem, falei assim, eu preciso levar isso para beber em foco. O quanto Deus nos revela através da palavra. Amado, não tem nada combinado aqui. Nós sentamos aqui, começamos a discutir a revista e Deus vai agindo de uma maneira maravilhosa. Maravilhosa. Eu vou continuar. O livro de Lucas é isso. O livro de Lucas é isso. É fascinante. A gente se apaixona, se apega pelo livro de Lucas, porque o Espírito Santo de Deus, ele habita até mesmo no momento que nós estamos lendo essa revista. Então é fascinante. Muito bom, muito interessante. O tópico de número 3 fala: Jesus cresceu psicologicamente. A dimensão psicológica de Jesus. O texto de Lucas 2:52 informa que Jesus crescia em sabedoria. Crescer em sabedoria é crescer em conhecimento. Eu sei que vocês vão falar sobre isso. Os pregadores batiam muito sobre isso. Eu sei que vocês vão falar. É desenvolver-se intelectualmente e mentalmente. É o desenvolver da psique humana. Como um homem perfeito, Jesus também possuía uma dimensão psicológica. Ele, por exemplo, angustiou-se em sua alma. Lucas ainda diz que Jesus enchia-se de sabedoria. Esse crescimento mental e intelectual vem pela assimilação do conhecimento, dos conhecimentos da vivência humana do dia a dia. É o acúmulo cultural que se forma ao longo dos anos. Como todo menino judeu de sua época, Jesus tinha o seu intelecto treinado pelo estudo das sagradas letras. Amados, o desenvolvimento humano, ele não pode acontecer somente no corpo físico. Entenda isso aqui. Mas ele deve acontecer principalmente no que nós chamamos de conceito de intelecto. Quer ver o exemplo disso aqui? 2 Pedro 3,18. Pedro fala claramente sobre isso. Por que eu citei esse texto de Pedro, professor? Porque todos nós sabemos que Pedro era indouto. O que é ser indouto? Pedro era de pequeno conhecimento. Pedro era pescador. Logo, Pedro, ele vai nos dar uma dimensão do que é um crescimento intelectual. Eu queria que você anotasse aí para você levar para a sua sala. 2 Pedro 3,18, professor. Pedro, sim. Pois também Cristo morreu uma única vez, e pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Isso é Pedro falando. Um homem que tinha pouco intelecto. Pouco intelecto. Olha a carta que Pedro chega a escrever para quem era indouto. Olha o intelecto de Pedro sendo aumentado. Eu pedi ao professor Rafael, e Paulo vai reafirmar tudo que Pedro fala em 2 Coríntios 3, versículo 5, capítulo 3, versículo 5 e versículo 6. 2 Coríntios. Professor Rafael, sim. 3, 5 e 6. 5 e 6. Não que possamos
reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu vou complementar o que Pedro disse, para que nós possamos entender o que Paulo afirma em 2 Pedro 3,18, ele diz assim: antes crescei na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Amado, eu já vi tantos pregadores pregando que a teologia mata. Eu já vi tanta besteira de pastores dizendo que a letra... Amado, quando Paulo fala sobre isso, ele está dizendo a letra era a lei. Ele não está falando da letra, da teologia, Amado, não leu o contexto? Não leu, texto sem contexto gera pretexto para se formar heresia. E isso nas igrejas, quantos pregadores... Amado, chegou um dia, quando eu estava fazendo curso de teologia, que eu parei em casa e comecei a chorar. Logo quando eu comecei a fazer curso de teologia, porque eu pensei assim, meu Deus, alguém parou na rua e disse assim, cuidado varão, porque a letra mata. E eu fiquei aterrorizado. Quando eu fui entender e fui fazer uma exegese do que era a letra, eu fiquei maravilhado. Porque eu vejo Pedro em douto dizer: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amado, tudo que você leva para a sua sala, de novo, como o que nós estamos trazendo para vocês, é graça, é conhecimento, e isso é crescer diante de Jesus. Explique isso para os seus alunos. A letra que Paulo fala é a lei, e a lei realmente matava, como mata até hoje. Amém, professor? Eu vou continuar no tópico de número 2, que diz Jesus e as emoções, com o presbítero Rafael. Sim, meu amado. A Escritura mostra que Jesus, como homem perfeito, possuía domínio completo sobre suas emoções. Ele não sofria de nenhum distúrbio mental, nem tampouco era desajustado emocionalmente. Quando pressionado, não cedia à pressão do grupo. Seus próprios algozes reconheceram que ele agia movido por suas convicções internas e não pelo que outros achavam. Sua presença revelava serenidade e paz. É evidente que essa paz era uma consequência natural da íntima comunhão com Deus que ele cultivava. Jesus passava horas em oração, às vezes até mesmo noites inteiras em oração. Um claro exemplo para todos os seus seguidores. Muito bem, professor. Nesse tópico número 2, eu quero destacar que Jesus, ele nos mostra um grande exemplo de um líder centrado, um líder focado e principalmente, professor, um líder comprometido com o objetivo. Por que eu estou falando sobre isso? Porque nós, professores, devemos ser centrados, devemos ser equilibrados, devemos ter metas e alvos, assim como Jesus tinha. Você quer ver um exemplo disso? Lucas 20, 21 e 26. Professor Pedro. 21 a 26. Amém. Então o consultaram dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente e não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu: Mostrai-me um denário. De quem é a
a Fígie a inscrição? Portanto disseram, de César. Então respondeu Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e admirados da sua resposta, calaram-se. Olha que interessante. Eu olho para esse texto, professor, e vejo Jesus centrado no que o Pai tinha para ele e centrado no que os homens queriam dele. Há uma resposta de Jesus no seu próprio silêncio. Há uma resposta de Jesus em dizer: o que há na esfinge? O que há no denário? César? Dê a César o que é de César. Outra coisa que eu vejo num líder focado é poucas palavras. Jesus era um homem de poucas palavras quando se tratava do sistema político, sistema romano. Jesus tinha um foco. E por ele ter um foco, ele tinha que ter um tempo com o Pai em oração. Professor, onde eu acho isso? Lucas 6, versículo 12. Eu preciso ter um tempo de oração com Deus. Eu preciso ter um tempo de ligação. A Bíblia diz assim, e eu acho interessante: vós não podeis cochear entre dois pensamentos, ou serves a Deus, ou serves ao Mamon, que é as riquezas. Existem muitas pessoas que estão servindo a dois senhores na igreja, e elas não têm um tempo para com Deus. Foi por isso que eu pedi essa campanha ao sábado às 6 da manhã. É um sacrifício, meu amado. E sacrifício é para quem está disposto a ter um tempo com Deus, a ter um tempo de oração, a ter um tempo de dedicação. O texto de Lucas 6,12 diz assim: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando de Elias, de Pedro, de Rafael. Estamos falando de Jesus, Filho de Deus. Nós somos co-herdeiros, também somos filhos. Nós devemos fazer a mesma coisa. Tempo de oração, tempo de dedicação, ok? Sim, professor Rafael. Quando fala de centrado, equilibrado, muitas vezes às vezes mesmo na sua sala você tem que ter esse equilíbrio, porque é muitas perguntas, muitas indagações, e você precisa ter equilíbrio. E muitas vezes, não sei que não acontece em nosso meio, mas muitas pessoas trazem as coisas para ir de encontro com você, para tirar a sua concentração. Aquela mulher adúltera, aquele povo eles não tinha como condenar ela de certa forma. E o que eles fizeram? Eles tentaram confundir a mente de Jesus para poder arrumar um meio de acusá-lo. E Jesus, como sempre muito sábio, usou poucas palavras ao final para aquela mulher. Onde estão os seus acusadores? Então devemos olhar o exemplo de Jesus. Eu gosto de trazer professores para a sala, porque a gente tem noção. Não acontece só com a gente, não, professor. Às vezes assim, acontece só na minha sala. Não. Eu acho que sempre tem um enviado do campo para a nossa sala para tentar tirar você da centralidade, do termo central da lição. Então, Elias, inclusive até no nosso trabalho mesmo, você vai falar com alguém de Jesus, ele traz alguma coisa completamente diferente para poder tirar a sua concentração e ir de encontro àquilo. Você tem que estar preparado espiritualmente para que não haja contenda nesse meio. Verdade. Espiritualmente e psicologicamente. Eu vou falar acerca de Jesus cresceu espiritualmente agora com o professor Pedro. Prossiga, meu amado. Crescendo na graça e fortalecendo o Espírito. Nos dois textos bíblicos citados por Lucas, para se referir ao crescimento de Jesus Cristo, o homem perfeito, a palavra grega se destaca. A palavra grega traduzida como graça é charis. Graça é o favor de Deus.
Jesus cresceu na graça quando viveu a vida como ela é. Ele aprendeu a viver com as limitações que uma família pobre possuía na Palestina do primeiro século. Graça é ter consciência do que, em meio a tudo isso, a vocação é chamada e chamada tiveram origem em Deus. Graça é saber que Deus está no nosso crescimento enquanto vivemos em comunidade, enquanto o adoramos, meditamos, contemplamos e também quando vivemos a vida, mesmo quando ela nos mostra dura em sua rotina. Eu gosto de destacar nesse tópico número 4, professor, você anote na sua revista. Eu sei que vocês estão anotando durante a aula, né? Eu sabia que vocês iam anotar. Esse termo charis, do grego, ele significa graça, ou algo mais profundo para que você leve para a sua sala, encantamento. Não é encantamento no sentido de encantamento, de encantar, não. Esse encantamento aqui, ele fala daquela pessoa que tem uma alegria quando você vê. Jesus, ele tinha um encantamento de quando você olhava para ele, você sentia a vontade de ficar perto dele. Vou traduzir para você no literal. Jesus não era uma pessoa chata. Jesus era um homem de simpatia. Amado, tem pessoas que você olha para ele, dá vontade de você ficar o dia todo conversando com ele. Não é isso? É verdade. Eu costumo dizer, no decorrer desse trimestre, eu vou falar muito essa palavra, tá, Elias? É fascinante de Jesus. A ideologia de Jesus encanta e atrai as pessoas da época. E ao longo dos tempos, até os dias de hoje, as palavras de Jesus, né, o pisquê de Jesus, encanta as pessoas. Dezenas, centenas, multidões de pessoas têm se convertido ao cristianismo por essa fascina de Jesus, por esse encantamento de Jesus. Então é muito engraçado como Jesus ele tem convertido até mesmo pessoas espíritas, pessoas de outras religiões. Jesus tem atraído e tem salvado pessoas de outras religiões através da sua palavra, dessa conquista, desse encantamento de Jesus. É lindo. É lindo. Esse termo encantamento nós devemos lembrar. Vamos aprofundar um pouquinho. É favor, generosidade. Exemplo disso, Augusto Cury, espírita, converteu ao cristianismo só de ouvir a história, só de falar da história, só de pregar a história. Esse termo charis, ele aparece 158 vezes no Novo Testamento. Olha a importância desse termo. 158 vezes. No original, charis pode significar, na originalidade, significa shanam ou shem, que traduz o que nós chamamos de graça, favor, misericórdia. Para você que quer esses termos, mande o seu e-mail para BP em Foco. Vai ter um prazer de te enviar essa lição. Tudo que é falado aqui eu vou te enviar para que você leve para a sua sala. Eu vou continuar no tópico número 2, que diz Jesus e a sua maioridade, com o professor e presbítero Rafael. Sim, meu lado. Lucas mostra o desenvolvimento espiritual em duas outras passagens do seu evangelho. Na situação do templo, Jesus se mostra como alguém que já tem consciência da sua missão. Ele veio para cuidar dos negócios do seu Pai, Deus. Por outro lado, Lucas mostra no relato do batismo de Jesus como ele se identifica com o povo e recebe a capacitação divina para o exercício do seu ministério. Até os 30 anos, Jesus permaneceu na cidade de Nazaré e trabalhou como carpinteiro. O Salvador esperou pacientemente até o momento determinado pelo Pai para exercer seu ministério. Vivemos em uma sociedade imediatista. Por isso, atualmente, as pessoas não querem esperar o tempo de Deus em suas vidas e ministério. O tempo do Senhor é perfeito.
temos que esperar o seu agir. Ok, professor, acerca do tempo, leve para a sua sala que todo desenvolvimento espiritual, anote-se, queria que vocês anotassem também, para vocês levassem para a sua sala, todo desenvolvimento espiritual requer tempo. Isso nos mostra que era necessário que Jesus permanecesse um tempo em Nazaré. Era necessário. Era necessário que ele conhecesse a aldeia, conhecesse o povo. Olha que interessante, professor. Assim como Jesus, nós precisamos entender que o tempo de Deus na nossa vida, ele não tarda. Pelo contrário, ele trabalha em favor daquele que nele espera. Eu não sei quanto tempo você está esperando. Eu não sei quanto tempo você tem clamado. Mas eu quero te dizer, toda promessa passa pelo teste do tempo. E quando Deus nos coloca a refém do tempo, isso quer dizer que Ele está moldando o nosso caráter, as nossas atitudes e principalmente a nossa visão espiritual, para que nós possamos entender que dele é o tempo. Entra aqui nesse relato o que nós chamamos de alfa e ômega, que no alfabeto hebraico é A e Z, para que nós possamos entender nosso alfabeto, princípio e fim. Sim, professor Rafael. E nós temos que entender que Jesus, com 12 anos, já conhecia Deus como Pai, seu Criador, e esperou por tanto tempo até que Deus chegasse, que Deus mostrasse para ele que era o tempo dele agir. É interessante que o ministério de Jesus começa aos 30 anos. Olha o tempo. 21 anos. Tem pessoas 18 anos. Tem pessoas que acham que por ele estar na escola bíblica há um ano, ele tem que ser superintendente. Tem pessoas que acham que por ele dominar a escola bíblica tem que ser pastor. Não, amado. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Vamos um recado para os... Sim, professor Pedro. Vamos um recado para os... não vou dizer frustrados, mas os apressados, né? Que desejam ser pastor e muitas vezes eles colocam a carruagem na frente dos bois. Assim como a Eli já falou, Rafael já falou, Jesus teve o seu tempo e também vai chegar o seu tempo. E se você não souber respeitar o seu tempo, Deus, Ele não vai te dar aquilo que Ele te prometeu. Então respeite esse tempo, trabalhe na obra do Senhor sem focar ministério, sem focar posição social, mas foque apenas no Evangelho do Senhor. Foque em pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Muito bem, professor. A conclusão diz o seguinte: ao escrever a sua segunda carta, o apóstolo Pedro exortou os cristãos a desejarem o crescimento. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim como agora, como no dia da eternidade. Amém. O alvo do crente é o crescimento, mas esse crescimento não acontece de qualquer forma. Antes, olha que interessante, ocorre nas esferas da graça e do conhecimento do Senhor. Crescimento sem conhecimento é uma deformação, assim como é também o crescimento sem a graça. Amado, que essa aula seja uma aula de crescimento espiritual, seja uma aula de fortalecimento e, acima de tudo, cheio da presença de Deus. É o que nós desejamos para você nessa aula. Que você cresça na graça, que você cresça no conhecimento de Deus, e que você se aprofunde nas Escrituras, para que todos os dias você tenha vida e vida em Cristo. A paz do Senhor, que Deus te abençoe. As considerações finais dos meus convidados, fiquem à vontade. Pedro. Amém. Que Deus possa abençoar cada um professor, cada um que está nos assistindo. Que
que você fique com essa conclusão, que você cresça, mas que o seu conhecimento também tenha, que o seu crescimento tenha conhecimento, assim como diz a revista. Então, Deus possa te abençoar e até a próxima aula, em nome de Jesus. Muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um dos que estão nos acompanhando, que lhe dê graça e sabedoria para passar esta aula para os seus alunos. Obrigado. Amém, professor. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula. Forte abraço a todos aqueles que têm nos assistido. E que Deus te abençoe. Paz seja com todos.